Aqui é aula mesmo, não é só dicasinha curtinha não. Então pega o seu caderno, sua caneta aí, preste atenção e bora pra aula, hein? Mais uma outra importante célula que temos que saber, na verdade eu acredito a mais importante de todas, quesito ser cobrado em prova, né? Que são os coanócitos. Olha só, que é essa célula de colarinho aqui, e a importância dela é o quê? Obtenção de partículas orgânicas de nutrição. Elas têm um flagelo que elas capturam o alimento que está em suspensão. Lembra que eu falei que eles são filtradores? O alimento em suspensão entra pela água, que entrou pelo porócito, e aí os flagelos do coanócito segura esse alimento e traz para dentro dele. E lá dentro dele ele promove a digestão dessa estrutura. Quanto à fisiologia, respiração, excreção e circulação, tudo por difusão. Ou seja, os gases atravessam a estrutura corporal dele, as excretas saem atravessando as estruturas corporais dele, circulação não tem circulação, a digestão ela acontece dentro da célula, no coanócito, é uma digestão intracelular, e a reprodução deles podem ser assexuada, que é aquela que não gera variabilidade, por brotamento, por regeneração e por gemulação. O brotamento é aquela imagem que eu mostrei para vocês que começa a brotar um novo indivíduo lateralmente ao já existente. Regeneração é a capacidade dele se regenerar. Quando ele é quebrado, a parte destruída ela pode crescer e dar origem a um novo porífero. E gemulação é uma estrutura de resistência. Ele forma uma estrutura chamada gêmula, que por fora parece uma pedrinha. E ela resiste à adversidade do meio até que as condições voltem ao normal e ele cresça, dando origem a um novo porífero. Isso aqui, ó, a gemulação é importante para poríferos de água doce. Por exemplo, a água de um lago qualquer seca, e aí ele consegue formar a gêmula dele, resistir ao período de seca daquela lagoa. Quando a lagoa se enche de novo, ele se refaz. É uma estrutura muito eficiente de reprodução. E tem a forma sexuada de reprodução também, que ele vai formar gametas através dos amebócitos, né? Os amebócitos originam gametas. A fecundação, olha que legal, apesar deles serem sésseis, né? Serem animais fixos no fundo, a fecundação é interna. Por quê? Porque o gameta masculino sai de dentro de um porífero e vai até o outro porífero e fecunda o gameta feminino lá dentro. E aí sai uma larva, que é chamada anfiblástula. É importante guardar o nome da larva, pode anotar aí, hein? Anfiblástula. Nós vamos falar de um monte de larvas dentro da zoologia. Vai guardando aí. A anfiblástula é a larva dos poríferos. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês o outro material, que é esse aqui, ó. Muito bem, galera, depois da mudança aqui da bateria, continuando com esse outro material aqui, parece que é o mesmo, mas não é não, tá bom? Olha só, aqui de novo mostrando a abertura por onde a água sai, que é chamado de ósculo, local por onde a água sai, ó, a presença dos coanócitos aqui, dos porócitos, a parte interna de um porífero, ela é chamada de átrio, muito importante guardar esse nome, átrio, é a parte interna do porífero, e vamos que vamos. Olha aqui que bacana a alimentação dos coanócitos aqui, ó. Como que é a alimentação da digestão intracelular. Ele captura os fragmentos alimentares aqui, que vai entrando pelo colarinho. Olha, ele realiza fagocitose de partículas alimentares. Lá dentro ele transfere isso aqui, já começa a digestão, né? E transfere isso aqui para o amebócito, onde o amebócito vai digerir todo o alimento e distribuir os nutrientes para todas as células do porífero, transitando pela mesogleia. O que é mesogleia? É esse espaço interno aqui, ó, mesênquima, mesoílo, chamado também de mesogleia. É o espaço interno que é gelatinoso e é cheio de espícula. Cadê o aço espícula? Aqui, ó. E é cheio de espículas. Beleza? Bom, isso nós vimos. Mais uma vez aqui mostrando os tipos de células desse desenho. Aqui em cima o porócito, os pinacócitos, que são células da epiderme, as espículas, outro tipo de espícula, outro formato de espícula, os amebócitos e os coanócitos. Vamos seguindo. Olha que massa essa imagem aqui de um cara dentro do átrio. Esse é um porífero que tem o óstilo dele aqui, ó, a abertura dele, o ósculo dele é muito grande e ele está aqui dentro do átrio. Olha o tamanho desse porífero aqui, ó, um grande vaso, né? E aqui, galera, muito importante esse ponto aqui, ó.
São as categorias de poríferos. Bom, do mais simples para o mais complexo, nós temos aqui os ascons, sícons e leucons. Ascon é o mais simplesinho, o mais primitivo dos poríferos. E os leucons são os mais complexos e maiores, e o intermediário é o sícon. Que faz com que ele seja mais complexo ou menos complexo? O que faz com que ele seja considerado leucon ou ascon? A quantidade da superfície de contato para absorção de nutrientes. Deixa eu voltar uma imagem aqui. Aqui, os poríferos que estão aqui na superfície, eles vão capturar o alimento. Quanto maior o contato os coanócitos, né? Quanto maior o contato dos coanócitos com o alimento, maior vai ser a absorção. Perceba que aqui, cada lugar desse aqui tem um tanto de coanócito. São as câmeras de absorção de nutrientes. Então a água entra, ela vai espalhando por esses canais aqui, entrando dentro dessas câmaras, enquanto isso, os coanócitos vão pegando as partículas alimentares. Então, os poríferos do tipo leucon, eles conseguem obter muito mais nutrientes e eles são maiores por conta disso. Os ascons, eles são muito simples, a água entra, passa pelo poro e só aqui dentro do átrio que os coanócitos conseguem pegar as partículas alimentares e já sai aqui pelo ósculo, que é a abertura. Valeu, galera, espero que tenham gostado da aula, hein? Ela vai continuar. Lembrando que nós temos aula agora todo dia aula 7 horas da noite para você. Então fica ligado no canal do Senhor Biologia. Se inscreva se não se inscreveu ainda, hein? Senão você vai esquecer.